Neemias, a edificação do muro. Porventura não andarias no temor do nosso Deus? Neemias 5:9. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Salmos 111:10. Nesse temor, desejando conhecer e fazer a vontade de Deus, olhemos para as lições em Neemias, escritas para nossa instrução. Se estudarmos este livro na presença do Senhor, o ouviremos falar conosco por meio dele, como se fossem acontecimentos presentes. Em Neemias 1, vemos um homem diante de Deus. Ele toma conhecimento da situação do remanescente dos judeus e de que o muro de Jerusalém está derrubado. Ele se inclina em confissão e oração. Profundamente sincero é este homem de Deus, enquanto suplica a Jeová pela condição dos caídos, porém remidos pelo poder. Assim ele roga: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Neemias 1:11. Assim o vemos diante do Senhor, sentindo profundamente o estado de Israel e da cidade do grande rei. Ele reconhece plenamente o profundo pecado deles por se afastarem do Senhor. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Agora, como essas coisas foram escritas como figuras para nós, posso perguntar: temos estado assim diante do Senhor, em profunda confissão quanto ao estado presente da Igreja de Deus? Temos assim chorado, lamentado e orado pelo povo comprado com o sangue do Senhor nestes dias? Não busquemos mera contenda, mas sentemo-nos diante do Senhor e comparemos o presente cativeiro da Igreja no mundo com o que foi no princípio. Acaso o muro não foi derrubado? Quando Deus, pelo Espírito Santo, edificou primeiramente a Igreja, havia o muro da separação. Todos os crentes estavam juntos e formavam um só corpo, assim como todas as casas da antiga cidade formavam a Jerusalém única, com seu muro forte e alto. Assim lemos acerca da única Igreja de Deus. Dos outros, porém, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Atos 5:13. Já se assentou diante do Senhor? Olhe então para trás, ao longo da idade das trevas, os séculos de cativeiro, nos quais esse muro de separação foi derrubado. Assim como Deus preparou Neemias, por meio de um profundo exercício de coração em sua própria presença, para o trabalho futuro, assim também Deus tem desejado levantar servos preparados por Ele mesmo para uma obra especial. Mas deve haver esse processo de preparação do coração. Não escrevo movido por contenda, mas há muitas almas abatidas diante do que se chama a Igreja. Deus usará esses pensamentos para auxílio delas e, espero, para sua própria glória. Após profunda prostração e exercício diante de Deus em Neemias 1, encontramos, como resultado, anelos divinos e atos de amor pelo bem-estar do povo de Deus em Neemias 2. Tudo isso nos apresenta, pela primeira vez, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita. Agora, como estes e seus companheiros são apresentados ao longo deste livro como os inimigos e opositores de Neemias e de sua obra para Deus na edificação do muro, é importante saber quem eram eles e quem representam. Eram então Horonitas, Amonitas e Árabes, mas habitavam na terra de Israel. Em Neemias 4:2, Sambalate falou diante de seus irmãos e do exército de Samaria. E Samaria, no princípio, fazia parte da terra de Israel. Eram homens ativos, vangloriosos, sutis, de autoridade na terra, mas não pertenciam a ela. Acaso não representam, pois, os homens ativos, vangloriosos e sutis de autoridade na Igreja professa, mas que são, na verdade, estranhos a Deus e não pertencentes à Igreja, mas inimigos e opositores daqueles que desejam dar continuidade à obra de Deus, cuidando dos santos e edificando o muro de separação para Deus? Se agora voltarmos à história desses homens, encontraremos 7 formas ou aspectos de inimizade à obra de Deus. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel,
Neemias 2:10. E quando Deus levantou um homem assim para buscar o verdadeiro bem da igreja de Deus, acaso não foram encontrados, e não foram poucos, os que se encheram de grande ira? Quão grande foi o desgosto do clero quando Deus levantou um Wycliffe, um Huss ou um Lutero. Mas encontramos essas 7 marcas de oposição à obra de Deus, especialmente neste último meio século, antes de 1890. Quanto desgosto foi para muitos que Deus levantasse homens para buscar o real bem da Igreja de Deus, apartados de todo sectarismo. Há alguns anos, homens foram trazidos, como Neemias, de rosto no chão diante do Senhor, espantados diante do abandono da Igreja aos mandamentos de seu Senhor, estavam curvados em confissão e oração. E o Espírito Santo pôs anseios fervorosos em seus corações pela única Igreja de Deus. Filadélfia, Apocalipse 3, corresponde a Neemias, assim como o antítipo responde ao tipo. Deve-se passar um bom tempo a sós com Deus para entender isso. Havia poucos homens com Neemias quando ele se levantou à noite, e ninguém sabia o que Deus tinha posto em seu coração. Apenas deu uma volta com ele por Jerusalém, Ponte do Dragão e Muro da Porta do Esterco derrubados, etc. Essas são as coisas que encontrarás dentro e ao redor da igreja em ruínas, tal como ela se tornou nas mãos dos homens. Muito claramente as Escrituras previram tudo isso. O estado presente da cristandade é fielmente descrito na palavra. Veja 2 Timóteo 3, 2 Pedro 2, versículos 1 a 9, culminando em Apocalipse 17 e 18. Seu progresso é detalhado em 7 fases nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse. Não há qualquer indicação de que ela será restaurada à sua glória primitiva, como o testemunho luminoso de um Cristo rejeitado. Encontre assim um remanescente débil em Filadélfia, agarrado à pessoa e à palavra de Cristo, guardando sua paciência. Tal como Neemias percorreu os arredores de Jerusalém, Neemias 2, versículos 11 a 16, também percorra examinando o estado da cristandade ao redor. Peço que reflitas. Quais são os pensamentos de Deus sobre o romanismo e o protestantismo? Contemple toda a cena na presença de Deus e no seu temor. Tombaram as mãos de Neemias em desespero? Não. Ele disse: Bem, vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém. Assim ele os exorta, e a boa mão de Deus estava a favor dele. Eles responderam: Levantemo-nos e edifiquemos. Isso nos leva à segunda forma de oposição. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos, e disseram: Que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? A primeira forma de oposição foi o desgosto. A segunda é a zombaria. Comparados com toda a nação, eram, de fato, um remanescente débil. Ansiavam ver a cidade sagrada cercada pelo muro de separação. E será que aquela cidade do rei lhes era mais preciosa do que o sagrado recinto dos santos de Deus, reunidos em torno da pessoa de Cristo, é para nós? Assim como Neemias exortou o remanescente a edificar o muro, assim o Espírito Santo tem incitado alguns poucos, cada qual em seu lugar, a reconstruir esse muro por tanto tempo derrubado. Como os modernos sambalates zombaram e desprezaram! O que é isto que vocês, fracos e tolos cristãos, estão fazendo? Sim, tem havido tempo de desgosto e tempo de zombaria. Em Neemias 3, o muro está sendo edificado. Cada pequeno grupo está em seu lugar construindo o muro. Não é este um quadro marcante do que se tem passado nestes últimos dias? Onde quer que a verdade do único corpo de Cristo, a única Igreja de Deus, tenha sido aceita no temor do Senhor, cada pequeno grupo tem agido, edificando o muro de separação. E o divino arquiteto tem ajustado cada tijolo, como as bem trabalhadas fileiras de tijolos da alvenaria. A obra é de Deus. Sua boa mão está com o remanescente débil. Pode-se acusá-la de ser exclusiva, e de fato deve ser assim. Não se pode edificar um muro que não seja exclusivo. Por que erguer suas portas e grades,
senão para preservar e excluir? Não podemos sinceramente receber a bendita verdade do único corpo sem excluir todo o sectarismo. Podemos aceitar a verdade de um só Deus e depois tolerar os outros deuses dos pagãos? Tampouco podemos aceitar a verdade do único corpo de Cristo e aceitar os muitos corpos de cristãos. Isto nos conduz à terceira forma de oposição. Neemias 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Assim tivemos desgosto, depois zombaria. Agora, o fato de que o muro estava sendo edificado desperta a ira. Acaso esse quadro não está também tristemente cumprido diante de nossos próprios olhos? A ira de Sambalate contra os edificadores desse muro não foi mais amarga do que o ódio amargo contra o sagrado recinto de almas que estão realmente sendo congregadas a Cristo, o verdadeiro centro. O quê? Dizem eles. Não tolerar as nossas denominações? O quê? Excluir tudo aquilo que não busca uma conformidade inabalável com Cristo? Sambalate falou a seus irmãos e ao exército de Samaria. Que fazem estes fracos judeus? E, de fato, o que eram eles, comparados com o exército de Samaria? Que fazem estes fracos cristãos? Ah, de fato, o que são eles comparados aos exércitos da cristandade ao redor? Estão eles, porventura, prestes a remover os montes de entulho? Estão eles prestes a nivelar o sectarismo em um só dia? Essa ira é sucedida pela quarta forma de oposição. Sambalate escarneceu dos judeus. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Assim, o inimigo, enquanto odeia com amargo ódio a obra de Deus, exteriormente parece menosprezá-la e escarnecer dela. Acaso não é exatamente assim em nossos dias? Pois bem, pode haver desgosto, zombaria, ira e escárnio, mas a obra prossegue. O muro cresce rapidamente, tijolo a tijolo. A obra de Deus se espalha. Na Irlanda, Inglaterra, na Europa continental, na América, na Índia, na Síria, almas estão ouvindo a voz do pastor e deixando todo o curral de homens para serem congregadas dentro do sagrado recinto, ao redor da preciosa pessoa do grande pastor, o próprio Cristo. Cristo é exaltado e tudo o que não o glorifica é excluído. O homem não é nada. Ora, que farão Sambalate e seu exército? Isso nos conduz à quinta forma de oposição. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os árabes, os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, iraram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Neemias 4, versículos 7 e 8. Tivemos desgosto, zombaria, ira e escárnio. Agora haverá luta, oposição determinada, inflexível, contra a obra de Deus. Acaso não é exatamente assim? Não tem acaso cada seita na cristandade concordado nisto, em lutar contra, em se opor à continuação da edificação do muro de separação para Cristo? E, assim como aqueles exércitos consultaram entre si para virem de surpresa sobre os judeus, assim também, frequentemente, quando Deus tem abençoado sua palavra em certo lugar, o inimigo tem vindo de surpresa, semeando mais notícias e procurando parar a obra. Por trás da cena estão os espíritos malignos nas regiões celestiais. Certamente precisamos de toda a armadura de Deus e nosso Deus pelejará por nós. A obra em Jerusalém, contudo, prosseguia. Assim é agora. Quanto mais oposição, tanto mais isso leva a Deus, e tanto mais a obra prossegue. A trombeta da verdade é ouvida, emitindo um som inconfundível, e os santos atendem ao seu chamado. Neemias 5 é muito solene. Houve falha entre o remanescente. Como Pedro disse, e bem o sabia, somos homens sujeitos às mesmas paixões que vós, e certamente nós também o sabemos.
Somos nós, em nós mesmos, melhores do que os outros? Longe esteja tal pensamento. Mas, ó, a graça que tem reunido para aquele bendito a quem ninguém pode vir, a não ser que o Pai o traga. Como disse nosso Senhor, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. João 6,44. O Pai não está reunindo almas para o pobre homem falho, mas para seu próprio Filho. Os homens formaram-se nas igrejas de Roma, Inglaterra, Escócia e em inumeráveis corpos, mas Deus, por seu Espírito, tem restaurado a verdade, há tanto tempo perdida, a do único corpo de Cristo, cujo único e verdadeiro centro é Cristo. É agora um fato consumado, que o muro de separação de toda a sociedade humana está sendo edificado. Almas estão sendo reunidas sobre o mesmo fundamento de Pentecostes, embora em si mesmas sejam apenas um fraco remanescente fora do arraial da cristandade. Há o arraial de uma cristandade levedada, e há o recinto sagrado, fora daquele arraial, reunido a Cristo e levando o seu opróbrio. Isso justamente nos conduz à sexta forma de oposição, o que fizeram Sambalate e seus companheiros quando ouviram que Neemias havia edificado o muro. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Então Neemias diz: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias 6,3. Tivemos 5 formas de oposição: desgosto, zombaria, ira, escárnio e luta. Agora temos a sutileza exterior. É como se dissessem: não sejais tão estreitos e exclusivos. Descei, sim, do vosso recinto sagrado para uma das aldeias no vale de Ono e congreguemo-nos juntamente. Descei e concedei-nos vossa aprovação no vale de Ono. Podes perguntar: o que era este vale de Ono? Veja Neemias 11,35, Almeida Revisada Atualizada. Zode e Ono, o vale dos artífices. Abandonai, pois, o único centro de adoração dentro daqueles muros de Jerusalém e descei a qualquer uma das aldeias dos artífices. Bem sabiam eles que, se a verdadeira adoração de Deus fosse estabelecida dentro daquele recinto divino, sentir-se-iam como os efésios em tempos posteriores, ao perceberem que seu ofício estava em perigo. Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Atos 19, versículos 23 a 41. Assim, temos o arraial de Samaria, com suas aldeias dos artífices, de um lado, aberto, condescente, liberal, disposto a encontrar-se com todos e tomar conselho em comum. Do outro lado, uns poucos judeus débeis, reunidos em separação, no terreno de Deus, dentro daqueles muros exclusivos e odiados. E, pela ajuda de Deus, permanecem firmes e agem como aqueles que sabem estar exatamente onde Deus quer que estejam, e fazendo aquilo que é agradável aos seus olhos. Não foi apenas uma vez, nem 2, mas 4 vezes que Sambalate enviou mensageiros desta sorte, para induzir, se possível, os servos de Deus a abandonarem sua exclusividade e descerem de sua excelência para o baixo nível do Vale de Ono, as aldeias dos artífices. Contudo, Deus o preservou, e da mesma forma lhes respondi. Versículo 4. Para Neemias, era uma grande obra dedicar-se exclusivamente a Deus. Sambalate, julgando segundo o seu próprio coração, agora envia pela 5ª vez seu servo, com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito: entre os gentios se ouviu, e Gasmu, ou Gesem, diz: tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles. Vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Muito firme foi a resposta, tão semelhante à de um homem que anda em paz com Deus. De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas.
Se Neemias estivesse agindo no orgulho de um coração que busca a si mesmo, então nada poderia ser mais estreito, fechado, sim, desprezível. Mas estando ele agindo no temor de Jeová, nada poderia ser mais belo e fiel. Não é tudo isto um retrato dos movimentos ao nosso redor neste exato dia? Nada poderia sê-lo de maneira mais impressionante. Eis ali o recinto sagrado de uns poucos santos débeis, reunidos a Cristo, e eis ali o grande arraial das igrejas grega, romana e protestante. E assim como havia muitos judeus ainda em cativeiro, assim há muitos cristãos neste grande arraial da Babilônia. Mas não está escrito: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. 2 Pedro 2, versículos 1 a 3. Não está este quadro terrível cumprindo-se diante dos nossos próprios olhos? E não é este comércio maligno aos olhos de Deus, embora uma das mais respeitáveis profissões deste dia? Tão popular é isto, que muitos dos próprios filhos de Deus estão enredados nele e seguem seus caminhos perniciosos. Se quiser ler uma descrição mais detalhada deste moderno arraial de Samaria, leia 2 Timóteo 3. Deus, em sua graça soberana, tem operado neste arraial, e muitas almas, confiamos, têm sido salvas. Ele pode operar na Grécia, na Babilônia ou em Roma. Satanás tem usado esta circunstância como outrora Sambalate, e tem sido repetidas as tentações para descer a alguma das aldeias no Vale de Ono. Basta que abandonem a sua estreita e não liberal exclusividade e desçam ao nível dos artífices. Basta que reconheçam o clero e podem então sustentar o que quiserem. Somente desçam desse muro odioso que rodeia o verdadeiro terreno de Deus, ou, se não quiserem descer e nos reconhecer, então são apenas uma seita em Jerusalém, tanto quanto nós. Vocês são os exclusivos. Venham agora, venham, tomemos conselho juntos. Aqueles que são separados para Cristo podem dizer: tudo isso é inventado de seus próprios corações. Vocês bem sabem que não somos uma seita. Vocês sabem que não excluímos ninguém que Deus tenha reunido a Cristo e que busca apenas sua honra e glória. Não é algo grave opor-se à presente obra de Deus, como Sambalate fez antigamente? Mas, diz um eminente evangelista que permanece e aprova o arraial de Samaria: não ireis conosco às pregações? Não sei se irei, disse um jovem cristão escocês. Como não ireis onde Deus está operando? Não sei se irei. Como assim? Ora, Deus é soberano, mas eu sou um súdito. O mesmo evangelista havia dito a outro servo do Senhor, com quem ele já havia trabalhado na Inglaterra: sinto muito que não estejas conosco. Na verdade, sou mais feliz por estar com o Senhor. Como assim? Ele não está conosco? Deus pode, em sua graça, usar vocês, e oro para que ele te use muito, mas você sabe que você não está com ele fora do arraial. Não podemos estar com o exército de Samaria e ao mesmo tempo com os poucos dentro do recinto sagrado do muro reconstruído. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Hebreus 13:13. Há o recinto sagrado dos fracos em Filadélfia, Apocalipse 3. Aqueles que saíram de Sardes, protestantismo, para ele, o santo e o verdadeiro. E há o arraial jactancioso de Laodiceia, fora do qual o precioso Senhor bate à porta. Estás tu, meu leitor, no arraial de Laodiceia, aquele que é rico, com seus milhares e seu clero? Então nunca saíste a ele, levando o seu vitupério. Que Deus, por seu Espírito Santo, torne isso claro para ti. Como poderiam os santos reunidos a Cristo, fora do arraial, descer e aprovar os artífices no vale de Ono? Não, certamente 20.000 na planície de Ono não deveriam atrair minha alma para longe de Cristo. É uma grande obra que Deus está fazendo pelo Espírito Santo, muito maior do que a obra que ele fez por Neemias. E o remanescente cercado em Jerusalém
não era mais distinto do arraial de Samaria do que as almas reunidas a Cristo são distintas do arraial da cristandade. Oh, que aqueles que foram assim reunidos fossem mais fiéis a Cristo! Eles falharam, mas não podem abandonar o único verdadeiro fundamento de reunião em torno dele. Eles reconhecem sua falha, mas não podem abandonar a Cristo. Isso nos leva à sétima forma de oposição à obra de Deus: perigo interno. Isso ilustrará a astuta sutileza de Satanás. No caso anterior, era a tentação de fora para descer a planície de Ono, para comprometer tudo o que Deus nos ensinou e sancionar os artífices e a mercadoria da cristandade. Agora o mal está dentro. Faremos bem em considerá-lo cuidadosamente. Sambalate não aparece na cena. Depois fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Mehetabeel, que estava encerrado, e ele disse: Encontremo-nos na casa de Deus, dentro do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão para te matar. Sim, de noite virão para te matar. Não parece isso muito plausível? Certamente é correto reunir-se na casa de Deus, mas fechar as portas do templo seria, para nós, pôr a luz debaixo do alqueire. A tentação é desistir do testemunho. Se não nos unirmos às atividades religiosas do arraial, então busquemos em egoísmo fechado e medo do homem desfrutar daquele lugar sagrado de bênção e comunhão entre nós, e cuidemos de nós mesmos. A oposição pode, de fato, tornar-se mais grave, mas devemos desistir do testemunho, ainda que seja para salvar nossas vidas? Ou devemos fugir? Devemos nos trancar por medo? É esta a mente de Deus? E conheci que, disse Neemias, eis que não era Deus quem o enviara. Tobias e Sambalate o subornaram. Que nós também, então, tendo esta certeza de que a obra é de Deus, não nos cansemos, nem nos afastemos dela. Parece-me que a maior prova e perigo vieram de falsos irmãos. O inimigo sabia que o muro estava construído. Abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Neemias 6,16. Mas os falsos irmãos, até mesmo nobres de Judá, escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, etc. Isso é, de fato, triste e uma grande provação ver que, embora exteriormente adotarem a posição de reunidos a Cristo, alguns queridos irmãos no Senhor estão, tal como os casamentos mistos de Judá, buscando misturar os princípios do arraial com os de Deus. Isso não deveria nos surpreender, lembrando as palavras do apóstolo: dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas perversas. Leia Atos 20, versículos 29 a 35. Sem dúvida, esses irmãos, meio a meio, são os maiores tropeços no caminho das almas inquiridoras. Que aqueles reunidos a Cristo se guardem das más companhias, o maior perigo atualmente. Assim, examinamos muito brevemente as 7 etapas de oposição à própria obra de Deus. O desgosto do inimigo, Neemias 2,10. A zombaria do inimigo, Neemias 2,19. Sua ira, Neemias 4,1. Escárnio, Neemias 4,3. Luta, Neemias 4,8. Sutileza externa, Neemias 5, versículos 1 a 9. E sutileza e perigos internos, Neemias 6,10. E muitos leitores deste livreto dirão: eu já vi todas as 7 etapas de oposição à obra de Deus em nossos dias. Então o muro foi terminado. Nenhuma quantidade de oposição poderia deter a obra de Deus. É assim novamente. Santos são reunidos a Cristo, o muro é construído, as portas são colocadas, e Deus levantou homens fiéis para manter a vigília. O terreno foi atacado violentamente em oposição cétupla, mas Deus preservou o sagrado princípio de serem reunidos a Cristo. A Ele seja todo o louvor. Certamente precisamos vestir toda a armadura de Deus. Nosso Sambalate não está morto, embora seu poder esteja destruído. Esses 7 aspectos, isto é, oposição completa, continuarão até a vinda de nosso Senhor. Alguém agora poderia dizer:
Se Deus reunir almas a Cristo como no início, e se elas descobrirem a verdade de que a Igreja de Deus é uma só, isso excluirá toda a seita de homens. Contudo, se esta base era suficientemente ampla no início para receber cada filho obediente de Deus, certamente, então, deve ser tão ampla e suficientemente grande agora. Não é uma verdade maravilhosa que todos os crentes formam um único corpo de Cristo, que todos são um? Há um só corpo. E então, se Cristo tem seu lugar no governo da Igreja, seus dons e sua adoração em espírito, como no início, certamente este é um lugar grande para se habitar. Não é suficientemente grande para todo cristão na terra que deseja andar no temor do Senhor e de acordo com sua palavra? Quando esta verdade é reconhecida, que necessidade há de todas as seitas que os homens criaram? Certamente nenhuma necessidade. Então diga-me, se o lugar é tão grande e tão abençoado, como é que há tão poucos nele? Ora, em algumas cidades não há ninguém assim reunido a Cristo, e em outras, aqueles assim reunidos não têm reputação. Este foi o caso também em Jerusalém. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Sim, esta é exatamente a questão de Neemias 7. Comparado com a grandeza da cidade, havia poucos habitantes nela, mas o número daqueles que tinham retornado do cativeiro era conhecido e ficou registrado. Versículos 6 a 60. Mas houve um grande número que subiu: Tel-Melá, Tel-Harsa, Querube, Adom e Imer. Porém, não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel. Muitos outros também são nomeados. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata, o governador, lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Versículos 61 a 65. Tudo isso é extremamente instrutivo. Se a mistura com o mundo gentio fez com que os israelitas perdessem a certeza de sua nacionalidade, é de admirar que o efeito de a igreja estar misturada com o mundo tenha feito com que tantos fiquem incertos se são ou não filhos de Deus salvos. Mesmo entre os mais evangélicos, há muita escuridão e perplexidade quanto a isso. E esta é uma causa, se não a principal, pela qual tão poucos assumem o feliz lugar de filhos de Deus reunidos a Cristo. Evidentemente, havia muitos israelitas que não podiam mostrar sua genealogia, e há muitos cristãos que não podem mostrá-la. Eles estão tão confusos com a falsa posição em que se encontram que não podem dizer se seus nomes estão escritos no céu ou não. De fato, nas igrejas humanas, este não é um ponto essencial. Até recentemente, muitos negavam a possibilidade de qualquer um saber com certeza que são filhos de Deus. Não é também uma verdade importante que, se não soubermos isso, não poderemos comer das coisas mais santas? Devemos conhecer Jesus, o grande sumo sacerdote na presença de Deus, aquele que outrora carregou nossos pecados na cruz, mas que agora está coroado de glória. Como nossa justiça, ressuscitado dentre os mortos, agora o vemos, com Urim e Tumim. Em seu rosto brilham as luzes, Urim, e perfeições, Tumim, de Deus. Como podeis entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, se estáis incertos se sois salvos? Procurai o registro, nunca descanseis, meu leitor, até que esta primeira questão seja resolvida. Leitor, pergunte a si mesmo: está meu nome escrito no céu? Como sei que todos meus próprios pecados foram para sempre apagados? É verdade que Deus, de fato, é meu justificador? Que nada jamais me separará de seu amor em Cristo? Se eu morrer, estou bem certo de que será para partir e estar com Cristo. Se eu viver até que o Senhor venha, estou bem certo de que Ele me levará para estar para sempre consigo mesmo. Leitor, tu nunca responderás a estas solenes perguntas olhando para dentro, para o eu, para os sentimentos ou experiências. Não, deve ser o olhar de fé para aquele que foi levantado e agora está à direita de Deus. E note,
Raramente encontrei uma alma que desfrutasse desta bendita certeza, que verdadeiramente tivesse paz com Deus, que pudesse confortavelmente permanecer no arraial da cristandade, longe do Cristo rejeitado. Agora, não é assim? Você não acha que é muito mais coerente, em meio à incerteza, permanecer nos sistemas dos homens em vez de tomar um lugar fora do arraial, carregando o presente opróbrio de Cristo? Não tenho dúvida de que esta será, em breve, a condição real dos novos convertidos. Deixados no arraial, a incerteza do arraial cairá sobre eles. O remanescente era pouco em número e deveras fraco, e assim é com aqueles reunidos a Cristo neste dia. Mas o primeiro foi a obra de Deus, e assim é o outro. Novamente, chegamos agora a outra indagação muito interessante, tanto deles quanto nossa. Se eles não deviam descer do recinto daquelas muralhas exclusivas e misturar-se com os artífices, tampouco se trancarem, o que deveriam fazer? Se não devemos descer daquele bendito lugar que nosso Deus nos restaurou, o fundamento do único corpo e a soberana direção do Espírito Santo, se não devemos comprometer a bendita verdade de Deus com uma trégua com o clero e com o que é estritamente do homem nas dinâmicas da obra de Deus, e por outro lado, se não devemos nos trancar, então, por favor, o que devemos fazer? Neemias 8 é uma resposta a esta indagação. O povo está reunido como um só homem, e Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação. Oh, que leitura do livro houve perante todos, tanto homens quanto mulheres, e aqueles que podiam entender. E que atenção ao livro, o livro de Deus. E Esdras abriu o livro, e agora que bênção e adoração! E que forma de fazer o povo entender o livro! E leram o livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Versículo 8. Isto, meus irmãos, é a obra destes separados para Cristo, e isto é o que eles têm a fazer. Lembrai-vos de quão pouco real apreço há no arraial pela palavra de Deus. Deve ser bem diferente com aqueles. Estes separados para Cristo devem ser homens do livro. Devem abrir o livro, ler o livro distintamente, fazer o povo entender o livro. É Deus falando conosco. Então haverá levantar de mãos e curvar de cabeças e adorar o Senhor com os rostos em terra. Sim, à medida que o Tirsata, que é o Espírito Santo, nos dá entendimento da preciosa palavra, haverá deleite inteligente no Senhor. Nós nos regozijamos em Deus. Mas seria isso tudo apenas para nós mesmos? Oh, não! Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Versículo 10. E todo o povo assim fez, porque havia entendido as palavras. É um grande erro buscar apenas a nossa própria bênção e edificação individual. Isso é egoísmo espiritual. Devemos ter uma relação íntima, devemos nos alimentar de todas as doces perfeições de Cristo, aquilo que a gordura da oferta queimada representava, os pensamentos e afetos mais íntimos do nosso precioso Jesus, a formosura de sua caminhada aqui na terra e seu amor presente e imutável. Acaso não enche o doce perfume de sua adorável pessoa o céu dos céus? Oh, bebamos dessas doçuras, sejamos plenos de Cristo. E então nossa feliz tarefa será enviar porções àqueles para quem nada está preparado. Oh, filhos de Deus, este há de ser o seu constante trabalho, mesmo para aqueles que não o compreendem, que o caluniam, que o deturpam e que falam todo tipo de mal contra você, por ignorância. Não retribua mal por mal, nem injúria por injúria, mas, ao contrário, busque o bem espiritual de todos, envie porções a toda a Igreja de Deus. Lembre-se de como o Senhor encontrou aquele louco perseguidor, Saulo de Tarso. E não são poucos, em nossos dias, os que eram amargos opositores, mas foram ensinados pelo Pai a saírem do arraial para o Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro centro. Que aquilo que é agradável a Ele também seja agradável a nós.
porque a alegria do Senhor é a vossa força. Agora, notemos um efeito marcante da leitura do livro e do entendimento das palavras que lhes foram declaradas. No ajuntamento do segundo dia, Neemias 8, versículos 13 a 18, eles encontraram o que estava escrito sobre a festa dos tabernáculos, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas, e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Isso não é notável? Eram apenas um punhado de pessoas, comparados com Israel nos dias de Salomão, e, no entanto, essa festa jamais fora tão fielmente guardada. A festa dos tabernáculos, era um belo símbolo do povo aguardando o reinado milenar de seu tão esperado Messias e Senhor. E, por 1000 anos, Israel jamais aguardara assim em cabanas, como agora este fraco remanescente aguardava, com muito grande alegria. Não é menos notável que a Igreja jamais tenha aguardado a festa dos tabernáculos desde os dias de Paulo até que Deus, nestes nossos dias, reuniu um fraco remanescente fora do arraial, para Cristo. Essa era a atitude da Igreja nos primeiros dias de Paulo, convertidos a Deus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, etc. 1 Tessalonicenses 1:9, 2:19, 3:13 e 4, versículos 15 a 18. Leia estas passagens em oração. Não devemos confessar que, por 18 séculos, procuramos em vão, naquilo que se chama a história da Igreja, encontrar novamente a Igreja nessa festa dos tabernáculos? Sem dúvida, houve um pouco disso durante os tristes dias de perseguição. Mas, tão logo o mundo cessou de perseguir, a Igreja imediatamente se tornou mundana, no mundo e do mundo. E, enquanto o noivo tardava por tantos séculos, a Igreja adormeceu. Ora, o que tem ocorrido durante estes últimos anos, desde que Deus reuniu um fraco remanescente para Cristo? Acaso não tiveram as Escrituras um lugar especial e efeito semelhantes aos descritos em nosso capítulo? Não tem tido o mesmo efeito? A bem-aventurada esperança, há tanto tempo perdida pela Igreja, foi restaurada, e uma atitude correspondente à festa dos tabernáculos foi novamente assumida. O remanescente reunido tem sido conduzido pelo Espírito de Deus a esperar pelo Filho vindo dos céus, e há muito grande alegria. A bendita certeza de que, assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Sim, sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Veja Hebreus 9, versículos 27 e 28 e 1 João 3:2, em contraste com a terrível escuridão de se esperar um dia de juízo e o julgamento de Deus acerca de nossos pecados. Há muito grande alegria, porque sabemos que ele nos amou e nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue, e é nosso feliz privilégio, agora, esperar por ele vindo dos céus. Oh, a alegria indizível daquele momento triunfante! Amém. Ora, vem, Senhor Jesus! E assim como Israel deveria divulgar e proclamar em todas as suas cidades aquilo que haviam encontrado escrito, certamente o Senhor quer que nós, com santa ousadia, tornemos conhecido o que temos encontrado escrito. Comunhão inteligente com Deus e uns com os outros, entendimento das palavras de Deus que estão escritas, fazer tudo isso conhecido à Igreja de Deus, comprada com sangue, e esperar por seu Filho desde os céus. Que mais poderíamos ter? Assim foi edificada a muralha. E toda essa grande alegria mais do que compensava o ódio dos homens e as acusações de exclusivismo. Não prossigo muito além da muralha neste estudo, mas há uma coisa que preciso destacar. Alguns dos meus leitores podem dizer: certamente o resultado de tudo isso seria autocomplacência, presunção, orgulho. O quê? Vocês, o único punhado de pessoas sobre a face da terra no verdadeiro terreno,
dentro do sagrado recinto de Deus, ao redor do único verdadeiro centro? Isso há de produzir satisfação própria e uma mente fechada. Estão enganados. Não produz. Leia Neemias 9. Que contraste com todo o pensamento humano. E ajuntaram-se os filhos de Israel, com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. Poder-se-ia pensar que a separação dos outros produziria um sentimento de superioridade própria. Mas não produziu. A descendência de Israel separou-se de todos os estrangeiros, e puseram-se em pé, e fizeram confissão pelos seus pecados e pelas iniquidades de seus pais. E então a leitura, confissão e adoração. Ah, isso é de Deus, é a ordem divina. A separação do mal nos traz a abominação de nós mesmos perante Deus. E quanto mais lemos Sua palavra, tanto mais temos a confessar. E é maravilhoso dizer, quanto mais confessamos, tanto mais adoramos. E então encontramos os levitas clamando a Deus. O juízo próprio produz dependência de Deus e fé em Deus. Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda a bênção e louvor. Assim, o Senhor Jeová está diante de suas almas, enquanto reconhecem seu total fracasso e o fracasso de seus pais. Ainda assim, por todo este capítulo, Deus, em tudo o que fez e foi para com eles, resplandece em cada versículo. Tudo isso é perfeitamente aplicável em todo caso no qual uma alma é verdadeiramente reunida a Cristo. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tenho certeza de que, quanto mais perto estamos de Deus, tanto mais a carne será esmagada, quer como indivíduos, quer como santos reunidos ao Senhor. Não é o que somos. Não, pecamos, mas é o que Deus é e o que Ele fez por nós. Certamente, profunda e real humildade convém àqueles que podem dizer que não há nada entre nossas almas e o lago de fogo, senão o sangue de Cristo. A Ele seja toda a glória e louvor. Ele é digno de trazer seus redimidos, sem mancha nem ruga, ao lugar que Ele próprio preparou para eles. Saiamos, pois, a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Tudo isso é certamente verdade para direcionamento presente e para validação. Onde você está, leitor? Na Babilônia religiosa, afastado do verdadeiro terreno de reunião de Deus? Ou foi você, como o remanescente, trazido de volta ao terreno daquilo que a Igreja foi no princípio? Tem estado exercitado perante o Senhor acerca da presente condição da cristandade, como Neemias estava acerca da cidade santa? Você encontrou alguém buscando sozinho unicamente o bem da Igreja de Deus? Conhece algo daquela oposição setuplicada à presente obra de Deus? O desgosto, a zombaria, a ira, o escárnio, a luta, a sutileza, de fora e de dentro, daqueles que estão na Igreja professante? Tem a certeza de que seu nome está escrito nos céus? Ou tem procurado e não consegue encontrar seu registro? Sabe se você é filho de Deus ou não? Estando isso resolvido, foi você conduzido a examinar o livro, a entender o livro, a comer a gordura e beber a doçura? É sua alegria enviar porções àqueles para quem nada está preparado? O examinar da palavra tem levado você a esperar por Cristo vindo dos céus? Está sendo acusado de exclusivismo por causa daquela odiada muralha de separação? E tudo isso tem trazido você humildemente perante o Senhor em confissão e então em adoração? E, finalmente, Deus está diante da sua alma, como estava diante do remanescente em Neemias 9? Sua alma achou o sábado de descanso dentro da sagrada muralha, até o próprio Cristo? Então, acautela-se dos homens de Tiro, que oferecerão seus tentadores produtos diante da muralha. Mantenha os portões fechados. Mantenha os portões cerrados. Não deixe que nada entre para quebrar seu descanso em Cristo, sua alegria em Deus. Precisamos muito da lição do último capítulo para manter os portões fechados. Isso será extremamente ofensivo aos homens de Tiro, porém extremamente agradável ao nosso Deus.
Somente Ele poderia nos ter dado tal retrato do dia em que vivemos, e somente Ele poderia nos dar tal luz para nossos pés. Que Ele nos santifique pela Sua palavra. Sua palavra é a verdade. Você lerá, no temor do Senhor, Romanos 12, versículos 4 e 5 e Romanos 16, 17, texto escrito por Charles Stanley. Tradução e narração realizada pelo canal Livros Cristãos em Áudio.